Olá! Agora irei apresentar sobre o ensino da teoria dos protótipos na educação básica, elaborado pelo meu grupo, composto por mim, Ana Beatriz, Maria Luísa, Thalita e Vitória Lene. Aqui elaboramos como um plano de aula, e essa aula será aplicada na disciplina de língua portuguesa do 7º ano, com o tema principal, a categorização dos protótipos, e será desenvolvida em 2 aulas compostas de 50 minutos cada. Objetivos. O objetivo geral é a absorção do conteúdo a fim de um conhecimento mais amplo, envolto tanto para identificar, expressar e relacionar a categorização à teoria dos protótipos, quanto também a desenvolver a relação dos elementos de sua composição. Os alunos eles teriam conhecimento de como nós estruturamos em nossa mente a palavra com o objeto. E o objetivo específico é, a partir do seu conhecimento prévio, produzir a representação categorial e analisar como as categorias se organizam, de modo geral, em torno de um núcleo prototípico. Os protótipos eles permitiriam aos alunos terem a ideia de categoria construída por suas experiências e bagagens culturais, criando significado embasado no conhecimento de mundo de cada aluno. Conceito de protótipo. Aqui nós temos o significado da palavra, que é baseado numa estrutura de atributos necessários para construir o conceito com os quais associamos a palavra. E nos leva a supor que os falantes se referem às entidades, utilizando determinados nomes, por reconhecerem nelas características essenciais que as definem. E o uso de palavras, o uso da linguagem, envolvem processos cognitivos. E o processo mental de classificação é chamado de categorização. E o seu produto são as categorias, que podem ser entendidos como conceitos mentais armazenados na nossa memória. E de acordo com o livro Manual de Semântica, de Marcelo Cansado, onde apresenta a ideia de associarmos um nome a algo que vem à mente, já não é suficiente para explicar o significado das palavras. E de acordo com algumas teorias, fica explícito que o sentido de determinadas palavras não é visual, mas sim um conceito. E nós temos Eleanor Roche, o grande nome de destaque, né? E para compreender um pouco, o conceito de protótipo vai ser baseado na teoria de Eleanor. Ela foi uma estudiosa que estudou a reação dos processos linguísticos e a representação mental do conteúdo linguístico. E ela traz a ideia de a teoria dos protótipos prevê que as categorias se organizam, de modo geral, em torno de um núcleo prototípico. As categorias possuem membros centrais e membros periféricos. O falante tende a aceitar mais facilmente os elementos típicos do que os elementos periféricos. A teoria de Eleanor, ela tenta explicar como as pessoas categorizam e armazenam e processam a informação. E o principal fundamento desse modelo dela sustenta que as categorias são organizadas em torno de protótipos centrais. E um novo membro, ele é categorizado como um tipo de conceito, se é suficientemente similar ao seu protótipo. Então, ela leva em consideração a percepção de que dentro de uma mesma classe há elementos mais prototípicos, ou seja, apresenta maior número de propriedades relacionadas à classe. E outros elementos mais periféricos, eles apresentam um menor número de características condizentes àquela classe a que pertence, que faz com que seja mais facilmente reconhecido, né, nessa categoria específica e menos provável que seja classificado erroneamente como membro de outra categoria. E a noção de categorização, né? Entender esse processo de categorização, ele vai auxiliar a compreender as opções linguísticas realizadas pelo falante e também os efeitos semânticos que vai produzir. A compreensão de como categorizamos é o ponto central para a compreensão de como nós pensamos.
E um exemplo básico é quando perguntamos para várias pessoas o que elas consideram fazer parte da categoria fruta. E é claro que as respostas vão ser diferentes, mas as respostas mais comuns seriam banana, morango e abacaxi, e não azeitona e tomate. Como mostra aqui no exemplo, os resultados mais comuns eles estão no centro do protótipo, que são os chamados de elemento protótipo, e os menos comuns são os denominados periféricos. E outro exemplo, semelhante ao anterior, mas dessa vez na categoria de aves, é comum a gente relacionar o papagaio, o pombo e a arara à ave, pois eles têm a maioria das propriedades, né, relacionadas a essa espécie. Mas dificilmente a gente falaria avestruz e pinguim, porque eles possuem um número bem mais reduzido de propriedades, enquanto aos outros animais, relacionado à ave. E assim encontramos nos membros periféricos. E retornamos ao exemplo novamente de aves para explicar um pouco melhor sobre essa relação do elemento prototípico e o periférico, né? Porque segundo a ideia de Eleanor, digamos que a ave, ela tem bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés e possui penas, né? Então, dentro desses elementos citados, numa escala de mais prototipicidade ao periférico, nós temos a andorinha, né? Porque ela vai ter o bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés e possui as penas e voa. Já o pato, ele tem o bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés, né, que servem de nadadeiras e possui penas, nada e voa. Ele já seria um elemento intermediário da ave. E o pinguim, ele tem bico, tem duas asas, põe ovos, tem dois pés, mas não voa. É um modelo mais periférico da categoria ave. Mas lembrando que os protótipos eles são justamente aqueles membros de uma categoria que mais reflete as propriedades como um todo, né? Então, a andorinha é um protótipo de um pássaro, mas o pinguim não é, ele é o periférico. Mas essa questão de prototípica e periférica, dentro de uma mesma classe, tem que levar em consideração o seu contexto inserido. E aqui nós temos um exemplo de relação prototípica de lugar, com o exemplo de Brasil e Alasca. O papagaio e o pinguim, eles são aves, né? Mas nós brasileiros não associamos a imagem mental do pinguim quando pensamos em ave, e vice-versa. Como mostra aqui no exemplo, ele deixa claro que um protótipo ele varia muito de um lugar a outro ou de uma pessoa para outra. Bem, partindo para a metodologia, o tema escolhido será dado em 2 aulas, onde na primeira aula, em um primeiro momento, o tema será apresentado aos alunos e onde eles serão questionados previamente sobre o que compreendem por categoria o protótipo. E no segundo momento, entraremos no tema da aula, propriamente dito, com a explicação do conceito de protótipos, utilizando os exemplos sobre a categorização dos elementos, sendo estes a representação dos tipos de frutas e aves, onde são elementos mais comuns para os alunos, separando-os nas categorias de centrais e periféricos, e no fim da aula, ou no terceiro momento da aula, eles poderão escolher livremente dentre 5 categorias, sendo elas frutas, aves, mamíferos, tecnologia e esportes, e formarão 5 grupos de 5 integrantes cada. A partir da segunda aula, para uma atividade mais ágil e mais organizada, cada grupo se dividirá e cada integrante de um determinado grupo ficará responsável por questionar as outras equipes uma representação do elemento escolhido pelo grupo dos pesquisadores. E a partir dessa pesquisa, eles irão relacionar os membros centrais e periféricos de cada um dos 5 elementos: frutas, aves, mamífero, tecnologia e esportes. Os estudantes terão 30 minutos disponíveis para concluírem a pesquisa entre os grupos
e 15 minutos para apresentarem os resultados, onde basta um dos integrantes de cada uma das equipes explanarem para a turma sobre o que resultou a pesquisa feita e quais são os elementos centrais e periféricos do seu elemento, de acordo com as respostas dos colegas. Nos recursos didáticos, utilizaremos quadro, lápis, folha, computador e projetor. E a avaliação será realizada com objetivo participativo, dessa forma somando na construção de conhecimento. Nas considerações finais, nós percebemos que a interpretação dos conceitos e, consequentemente, a categorização depende do contexto de aplicação. Portanto, não é um conceito universal para todo mundo. Vemos também que a teoria dos protótipos introduz uma metodologia de análise e apresentação da estrutura do significado, como também a aprendizagem e a compreensão sobre a base dos protótipos tenta explicar como as pessoas categorizam, armazenam e processam a informação. E essas são as referências utilizadas para compor o nosso trabalho, e muito obrigada pela atenção.